Oi, eu sou a Gabi Almeto e hoje eu vim contar um pouquinho da minha experiência de leitura com o livro Ladrão de Memórias, do autor Guilherme Araújo, da editora Pendragon. Ian está tendo o melhor dia da sua vida, afinal, ele vai beijar a garota que ele gosta, seu crush supremo, Louise, uma garota bonita, rica, influente, filha do vice-presidente do país dele. Só que as coisas não saem como planejado, ela acaba humilhando ele de uma forma bem cruel. E como se não bastasse isso, ele começa a passar mal. Ele começa a, sei lá, não sei descrever o que ele tá sentindo, mas ele percebe que ele tá morrendo e a coisa é séria. E ele entra em coma. Sim, é rápido assim, tá? 5 anos depois ele acorda e o mundo tá de ponta cabeça. O país que ele amava agora não é tão bonito. Ele era um reino e antes a democracia virou agora uma monarquia altamente autoritária. Ou seja, não é um lugar muito feliz para ele. Pior, ele e os pais foram dados como mortos porque eles estavam sendo perseguidos, pois Ian tem um poder estranho. Ele pode entrar na cabeça das pessoas e roubar as suas memórias. Ele descobre muitas coisas, principalmente algo relacionado à sua família, que eu não vou falar porque é um pequeno spoiler, mas ele percebe que tudo é culpa desse novo rei, ou que eu esqueci de falar, que era o vice-presidente vulgo pai de Louise. Então sim, ela ainda tá viva, agora é uma princesa. Tudo é culpa desse homem e o Ian decide que ele vai fazer de tudo pra exterminar esse cara, pra ter a sua vingança, já que ele tirou algo, vulgo, alguém muito importante pro Ian. Eu tentando contar a história sem dar nenhum spoiler. E aqui, assim, geralmente era o gancho, mas me sinto obrigada a falar sobre um personagem chamado James. Ele é o melhor amigo do Ian e ele tava com ele quando ele começou a passar mal, depois dele ser humilhado pela garota que ele gostava, e foi a pessoa, assim, que ficou até os últimos segundos até a ambulância chegar pra pegar ele. Acho muito importante falar sobre ele porque a história também gira em torno dele, embora o protagonismo, em teoria, seja do Ian, mas já vamos falar sobre isso. O Ian, ele começou um personagem muito interessante. Ele tinha um poder estranho, a gente já percebe no primeiro capítulo que esse poder tá surgindo de uma forma um pouco mais sutil, mas 5 anos depois, assim, ele tá muito forte, a gente vai percebendo o aumento bem rápido do poder dele ao longo da história. Tem essa coisa de ele querer matar o rei, dele invadir um monte de cabeça, dele ter informações de várias pessoas, o caos que é descobrir que o amigo dele trabalha para o inimigo, então tem todo esse drama super interessante de acompanhar. Mas chega um momento que eu não posso falar o que acontece. Como eu posso dizer? Ele muda, mas ele muda assim para pior. Só que não é uma... Eu entendo o que o autor quis, só que se fosse algo gradativo, algo que ele lutasse contra, seria interessante, mas é tipo, de um parágrafo para o outro teve essa mudança, e eu só olhei e falei, o que eu li aqui? Assim, eu tive que voltar para reler e ainda não ficou muito claro o que aconteceu. Eu acho que ficou... Essa parte é um ponto fraco, não gostei de como foi feito. O meu primeiro contato com o James foi bem sem graça, ele era um adolescente qualquer, meio chatinho, mas 5 anos depois, meu amor, as coisas mudaram. James trabalha para as pessoas que mataram a família dele, ele é um dos soldados do rei, ele tem um caso com a princesa e ele faz parte de uma rebelião. Então ele é um infiltrado dentro do rei, então se qualquer pessoa descobrir, ele tá morto igual os pais. Eu acho muito interessante porque inicialmente, ele fala que ele só tá com a princesa pra ter uma vantagem, pra saber informações. Só que quando o Ian entra na jogada, ele acaba sentindo um ciúme ocorrer e ele percebe que talvez os sentimentos deles sejam um pouco mais diferentes. E por fim, a gente tem uma peça-chave, a história gira em torno dela, os personagens principais giram em torno dela, que é a Louise. E tirando o fato de que ela é uma princesa e ela é a peça importante pra algum jogo, eu não sei nada sobre ela, sobre a sua história, sobre a sua personalidade. Nada. E eu acho isso muito estranho porque ela é uma personagem relevante para a história, é uma personagem que mexe com os dois protagonistas da história e ela não tem um espaço só dela, ela não tem um momento para brilhar. A gente tem a versão idealizada dela pelos olhos do William, a gente tem a versão que eu acho que é um pouquinho mais próximo do que ela é pro James. Ao redor do Jamie acontece tanta coisa que não sobra espaço pra Louise, e a gente tem a Louise dos olhos dos pais, que é nada mais nada menos que uma peça. Então eu acho que esse é um dos principais erros da história, não dá o foco pra personagem que tá na capa, meu amor. Aquela menina de vestido vermelho que vocês viram é a princesa e ela não tem nenhuma relevância significativa.
E isso me frustra. E sabe o que me frustra também? Vocês estarem assistindo esse vídeo e não serem inscritos aqui no canal. Então, se você tá gostando do vídeo até agora, já se inscreve e deixa o gostei, que vocês sabem que ajuda bastante. A narrativa aqui é em primeira pessoa e vai girar em torno de vários personagens, tendo o ponto principal do Ian e o do James. Geralmente os capítulos deles intercalam, o início é bastante do Ian, mas a partir do que o James aparece, começa a intercalar. Temos alguns capítulos da Katrina, que é a mãe da Louise, e 1 ou 2 capítulos da Jasmine, termina com Min. E nenhum da Louise. Esse era o momento ideal para dar um pouquinho da personagem, dar um pouquinho da personalidade dela. Não, preferiram dar um capítulo para a mãe dela em vez dela. Eu acho que o autor aqui perdeu uma chance muito grande de dar um espaço para Louise. Ela é uma personagem muito importante. Cara, ela tá na capa, ela é o interesse romântico dos 2 personagens principais e a gente não tem nada dela. Eu não consegui criar uma conexão com ela porque eu não sinto nada por ela, gente. Ela é uma princesa. Ela às vezes tá triste, mas a gente não sabe exatamente por que ela tá triste. A gente sabe que ela é uma peça de um jogo, mas a gente não sabe qual é o jogo e qual é o papel nela disso. Então, em nenhum momento eu senti conexão com ela. Ela é uma personagem super importante e eu não sinto nada. Eu tenho mais conexão com a mãe dela, que é uma tremenda vaca. E sim, tá, os pontos da mãe da Louise são importantes, mas não tem motivo para não ter colocado alguns capítulos sobre o ponto de vista dela. Para ter conexão, a gente precisa conhecer o personagem, e se é um personagem tão importante, não ter conexão é um problema. E o último ponto que eu quero falar sobre a narrativa é a divisão entre capítulos do James e do Ian. Inicialmente, o Ian tem um grande protagonismo, gira em torno dele, ele que tem o poder. Depois que ele acorda, é muito interessante ver a relação dele descobrindo o mundo, ele usando o poder dele, ele fugindo e algo acontece. A partir desse algo, o capítulo dele fica um grande porre. Eu entendo o motivo do autor fazer isso, mas em grande parte do capítulo dele, a partir desse acontecimento secreto que eu não posso falar porque é um spoiler, os capítulos dele ficam enfadonhos, a história para de andar e eu me sentia frustrada sempre que eu começava um capítulo e estava Ian em cima, porque a história não andava. A história estava parada em um quarto completamente diferente do James, porque no capítulo do James, além dele ser um personagem interessante, a história rodava, porque ele tá trabalhando num lugar que, se descobrirem, ele morre, ele tá tendo uma relação com a princesa que ele fala que é só uma relação para ter informação, mas na verdade ele tá gostando dela. E por fim, a gente conhece a rebelião do lugar, que é destruir o reino, voltar à democracia. E é muito mais interessante. Então, sempre que parava do capítulo do James e ia pro Ian, eu ficava com vontade de parar de ler, porque os capítulos do Ian eram muito chatos. E agora eu quero falar sobre 2 pontos que me incomodaram um pouquinho na história. O primeiro não é um erro, mas eu vou passar um pouquinho de pano, porque eu entendo que a história não ia dar um salto de 3 meses depois para esperar ele estar reabilitado, só que eu vou reclamar, que é o fato do Ian passar 5 anos numa cama, levantar e só precisar do apoio da mãe. 5 minutos depois ele tá andando sozinho. Em 5 anos, cara, a sua musculatura morreu. Eu assisti Grey's Anatomy, sei das coisas. Mas, novamente eu digo, tudo bem, entendo que a história não quis dar esse tempo de recuperação, passa o meu paninho, a história precisava rodar. E o outro, assim, que não é um erro, é algo que me frustra, é algo que me dá vontade de pegar o Ian, não se tapa na cara dele pra ver se ele toma juízo na cara, que é o fato de que a garota pisa nele, humilha ele. E, querendo ou não, meio que parece que essa humilhação foi o catalisador para ele perder 5 anos da vida dele. E ele continua gostando da garota. A garota que não tem personalidade. O James se interessar por ela, apesar de tudo, faz sentido, porque ele tá ali vivendo com ela, fingindo que ele tem um relacionamento, dizendo que ele ama. Tá tendo um contato, entendeu? Faz sentido um sentimento nascer. Agora, você passou 5 anos na cama, você descobre que ela é uma princesa, você tem aquelas lembranças horríveis e dane-se, assim, apaguei tudo, eu amo ela. Isso me irritou porque em nenhum momento ele questionou o que ela fez, em nenhum momento ele ficou triste. Não, essa paixão continuou cega e trouxa e isso me irritou muito ao longo do livro. Tirando esse fato, eu gostei muito de como a história foi construída, de como a rebelião está crescendo, como o poder do rei, que eu já esqueci o nome, é super influente em algumas peças, gostei muito. E aqui preciso contar pra vocês que não é um livro único. E aqui tem uma crítica, tá? Não tá avisando no site da Amazon. Então comecei a ler, problemas iam surgindo, novos conflitos iam surgindo e as páginas não eram suficientes. Então sim, vai ter uma continuação. Tô ansiosa pra ler? Sim, principalmente com a esperança de que a Louise tenha um pouco mais de protagonismo, coitada.
Mas eu fiquei um pouco frustrada por estar esperando um livro único e encontrar o início de uma série, uma duologia, tanto faz. Porque é um pouco chato isso, você lê uma história e de repente fala, olha, tem mais. E eu me sinto num golpe. Fora isso, eu estou muito ansiosa para o próximo, quero saber mais do James do que o Ian, vou assumir, principalmente por causa do final. É uma história interessante, com personagens que são bem legais, menos a Louise, porque ela não tem espaço. E justamente por causa da Louise e sua falta de espaço, eu dou 4 estrelas para esse livro. É uma leitura super interessante, com princesas e poderes mágicos. E quando sair a continuação, eu com certeza vou ler. Eu espero que eu tenha despertado um pouquinho a curiosidade de vocês conhecerem essa história. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal, porque eu estou sempre indicando livros incríveis nacionais para vocês, e alguns internacionais também. Compartilhe esse vídeo com um amigo que ama leitores nacionais, que ama fantasia, que talvez vá gostar dessa história. E vai me seguir nas minhas redes sociais, que estou sempre falando de leitura, estou sempre falando um pouco de tudo. E é claro, né, não vamos fechar o vídeo antes de falar sobre as minhas 2 obras, Pequenos Desejos e O Canto da Sereia, ambos disponíveis na Amazon, ambos livros únicos. Todos os links que eu falei aqui vão estar na descrição. Ah, inclusive o link do livro, tá bom? Se você quiser comprar O Ladrão de Memórias, vai estar aqui na descrição, por favor, usem meu link. E eu acho que é isso. Até o próximo vídeo.